Sempre que eu começo uma aula, eu nunca entro com o pensamento de que só eu estou na posição de ensinar. Essa percepção faz com que a gente comece a olhar o outro como uma fonte de conhecimento também. Não é porque a gente está na posição de professor que a gente não vai poder aprender com aquele aluno. É óbvio que isso não exclui o nosso planejamento, o nosso estudo, a nossa noção prévia daquele assunto, mas a gente nunca pode se colocar nessa posição de donos da verdade, de donos da razão, de chegar em um limite que não tem mais nada para aprender. Então, toda vez que eu entro em uma sala ou que eu começo uma aula online, eu sempre me coloco nessa posição de que eu tô ali para ensinar, é óbvio, o aluno está me pagando para isso. É óbvio que naquele momento eu sou a autoridade dentro do espaço, mas isso não tira a grande possibilidade de eu também aprender e aprender muito com aquela pessoa. Seja sobre um fato da vida, seja conhecer um pouco mais sobre a trajetória dela, seja entender um pouco mais sobre os planos, os projetos, os sonhos, as dificuldades, os medos daquela pessoa, ou seja, às vezes até aprender alguma coisa da língua que eu ainda não tinha tido contato. Recentemente, um aluno meu me trouxe uma questão bem interessante, linguística, que até então eu não tinha tido contato. E graças à dúvida dele, eu fui pesquisar, fui estudar um pouco mais sobre o tema e acabei adquirindo um novo conhecimento também. Então, é maravilhoso quando a gente tira esse peso de que a gente está em uma posição confortável, que a gente está numa situação que não tem mais para onde escalar. É impossível a gente chegar no limite que a gente possa bater no peito e falar com todas as letras, com toda a força que só a gente sabe, só a gente pode dizer aquilo, só a gente consegue expor aquela realidade e que a gente chegou num patamar que a gente não tem mais nada para aprender. Se a gente faz isso, a gente morreu intelectualmente, pois todo dia a gente tem a chance de aprender alguma coisa, mínima que seja. Todo santo dia que a gente acorda, tá vivo ainda, a gente tem essa possibilidade, esse prazer de poder aprender uma coisinha nova, por mínima que seja, por mais bobinha que pareça, a gente tem essa chance. E a gente vai ter essa expansão da consciência, essa expansão da mente, quando a gente está disposto a vivê-la. É óbvio que a gente precisa ter essa mentalidade de que eu não sei tudo, muito pelo contrário, eu sei nada, como diria o próprio Aristóteles, eu só sei que nada sei. E realmente, essa é uma frase que faz todo sentido. Essa é uma frase que, quando a gente realmente entende, deixa o nosso ego de lado, deixa as nossas crenças de lado, deixa tudo aquilo que a gente acredita ser verdade de lado e a gente se coloca como um aprendiz, um eterno aprendiz, como também diria aquela música. A gente consegue entender que, de fato, a gente não sabe de nada, a gente acha que sabe. Tem muita coisa que a gente pode até dominar, tem muita coisa que a gente pode ter a certeza, mas no final das contas, sempre tem uma coisa a mais para aprender. Sempre tem uma pessoa que pode trazer um conhecimento, agregar uma coisa nova ao nosso pensamento. A gente só precisa estar disposto a viver isso. Não é fácil, não é fácil, porque o nosso ego vai querer muitas vezes se colocar em uma posição de destaque, numa posição de superioridade, numa posição de completa autoridade sobre determinado assunto. A gente não vai querer muitas vezes admitir o nosso erro, admitir o nosso fracasso ou admitir a nossa ignorância. Mas quando a gente aprende a se colocar como um aprendiz nessa vida, as coisas começam a fluir muito mais, as coisas começam a ficar muito mais interessantes, pois a gente vê cada dia como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de evolução. E não como mais um dia. Ah, é mais um dia de um trabalho, é mais um dia dentro de sala de aula, é mais um dia com aluno. Não, é mais um dia
para aprender coisas novas, é mais um dia para conhecer melhor as pessoas, é mais um dia para tentar entender melhor a mente do outro, é mais um dia para realmente exercitar a tal da empatia. Pois muitas vezes a gente ouve falar nessa história de empatia, escutativa e tudo mais, mas são poucas as pessoas que realmente colocam isso em prática. Tem muita gente colocando isso como técnicas ou parte ali da inteligência emocional e coisas para você vender melhor, técnicas de persuasão até envolvendo essas questões da empatia, da escutativa. Mas a verdade é que se você não exercitar isso, não adianta nada você saber esse nome e tentar aplicar no teu trabalho. Você não vai conseguir, porque o que eles não te contam é a parte que isso demanda um treinamento diário. Para você realmente se colocar no lugar do outro, você tem que deixar teu ego de lado por um tempo e se colocar na posição de aprendiz. Você tem que entender que se você sabe aquele assunto, mas a outra pessoa não sabe, você tem que comunicar de uma forma clara que ela vai conseguir entender, e não só entender, que ela vai conseguir fazer a própria versão dela e ainda dar a explicação dela nas próprias palavras dela. Isso é o conhecimento, empatia, da escutativa na prática. Quando você realmente entende alguma coisa, você é capaz de ensinar essa coisa. Mas para chegar lá, você precisou primeiro ouvir, fazer a tua versão, depois dar aquilo nas suas palavras e poder finalmente ensinar aquilo que você está aprendendo. Mas para isso você realmente vai ter que se exercitar, você vai ter que querer, você vai ter que ouvir de fato a outra pessoa com os teus ouvidos, com o teu coração, com a tua mente e deixando de lado o teu eu, deixando de lado o teu ego, para você poder ser aquela pessoa aprendiz naquele momento e poder realmente escutar ativamente o que o outro está falando e poder se colocar no lugar do outro. Porque se você se coloca só na posição de quem ensina, você não vai conseguir entender o outro lado. Você já passou por essa parte, você já dominou aquele assunto naquele momento, mas se você quer levar esse conhecimento para frente, se você quer fazer com que esse conhecimento não seja só uma informação vaga e transformar ele em algo prático, você precisa fazer com que a outra pessoa entenda. E para isso que vem o trabalho da empatia e da escutativa. Mas isso não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite porque você leu isso em algum lugar ou ouviu algum coach falando isso para você. Isso é uma coisa que você vai ter que exercitar dia após dia, se colocando no lugar do outro, se colocando como aprendiz, levando uma postura mais humilde nos lugares que você está, ouvindo de pessoas que você julga inferiores ou talvez intelectualmente menos capazes do que você. São dessas pessoas que a gente vai aprender uma sabedoria que a escola não ensina, que a universidade não ensina, que o livro não ensina, pois essas pessoas vão nos ensinar coisas da vida, vão nos ensinar coisas que a gente ainda não experienciou, às vezes talvez nunca nem vamos experienciar. Então, se a gente se coloca como aprendiz, a gente começa a desenvolver de fato a tal da empatia, a tal da escutativa, porque a gente não está ali para vencer um argumento, a gente não está ali para se provar superior, a gente não está ali para se dizer dono da verdade, a gente está presente naquele momento, escutando a outra pessoa, entendendo o ponto de vista dela e fingindo naquele momento que a gente é ela, fingindo naquele momento que a gente não sabe daquele assunto, para de fato começar a expandir a nossa percepção. E aí que entra com mais afinco ainda a frase: só sei que nada sei, porque daí a gente entende que realmente a gente não sabe de nada. A gente tem a nossa vivência, a gente tem as nossas experiências, a gente tem a nossa percepção, mas é muito limitante isso. A gente precisa de algo a mais, a gente precisa da perspectiva, do ponto de vista do outro. E para chegar nisso é só realmente deixando o ego de lado. Então, é por isso que toda vez que eu começo uma aula, eu sempre me coloco também na posição de aprendiz. Eu sempre entro disposto a aprender com aquela pessoa alguma coisa.
e não está ali só como o professor, não está ali só como o ditador de regras, o ditador de gramática, o ditador de novas expressões, novos vocabulários. Não, eu me coloco como alguém que também vai sair daquela aula com uma informação nova, com uma experiência nova, com um aprendizado a mais na conta. E é assim que as coisas fluem, é assim que as coisas melhoram, é assim que eu consigo tentar todo dia ser um pouquinho melhor do que ontem, porque eu aprendo e ensino e eu coloco em prática aquilo que eu aprendi e também coloco em prática aquilo que eu ensinei, porque se a gente só falar, ditar regra, muitas vezes a gente pode cair no campo da hipocrisia, falar que a pessoa tem que fazer tal coisa enquanto a gente não faz aquela tal coisa. Então, isso também é perigoso, a gente também pode acabar caindo nesse lado de apenas querer ditar as regras e não segui-las. E isso também vai fazer com que a gente não encontre uma sintonia com aquilo que a gente é e aquilo que a gente fala. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. E esse equilíbrio também faz parte de todo esse processo de se colocar como um aprendiz. Porque se eu não me coloco como um aprendiz, eu jamais vou estar disposto a aprender, eu jamais vou estar disposto a ouvir o outro, eu jamais vou estar disposto a mudar de opinião. Agora, quando eu me coloco como um aprendiz e exerço essa empatia na prática, essa escutativa na prática, aí sim, aí eu consigo começar a evoluir como pessoa, como profissional, até mesmo pro lado espiritual. Tudo que a gente pode aprender dos outros, a gente vai ter que se colocar nessa posição. E muita dessa informação que a gente vai adquirir, ela não vai ser encontrada em livros, ela vai estar dentro de cada um de nós, que tudo isso vai estar relacionado às experiências daquela pessoa, às percepções daquela pessoa, às vivências daquela pessoa. E é nessa comunicação de mentes, nessa comunicação de histórias, nessa comunicação de pensamentos que a gente consegue criar um diálogo construtivo, que a gente consegue melhorar a nós mesmos, enquanto talvez a gente coloque uma sementinha muito positiva também na mente do outro. Pois se o outro também está disposto a nos ouvir de fato e não só disposto a querer vencer um argumento, aí sim, aí todo mundo está em sintonia, todo mundo está na empatia, está todo mundo querendo uma troca honesta, segura e boa de informações, de conhecimentos, de experiências. Mas para isso, a gente tem que querer. Então, pense nisso na próxima vez que você estiver em uma posição de autoridade, ou pense nisso na próxima vez que você for dar uma aula. Coloque o outro como uma fonte de conhecimento também. Não se coloque como autoridade plena, nem detentor da razão ou da verdade, porque aí a gente começa a morrer intelectualmente. E para a gente evitar essa morte em vida, a gente precisa querer aprender todos os dias, nem que seja um pouquinho, pois todo mundo tem algo a ensinar, todo mundo tem algo a compartilhar, todo mundo tem algo a acrescentar na nossa vida, desde que a gente esteja disposto a ouvir essa pessoa, desde que a gente esteja disposto a se colocar nessa posição de aprendiz e não só de ditador de regra. E quanto mais a gente escuta do outro, quanto mais a gente se interessa pelo outro, quanto mais a gente se coloca no lugar do outro, mais a gente aprende também sobre nós mesmos e mais a gente consegue progredir na nossa jornada, mais a gente consegue se tornar uma pessoa mais coerente, uma pessoa mais compreensível, uma pessoa mais interessante. E é assim que a gente faz dia após dia, tentando ser um pouquinho melhor, tentando alcançar um novo nível e sempre colocando nessa posição humilde de que eu sempre vou ter algo a aprender. Eu nunca vou ser o detentor de toda a verdade e de toda a razão. Então, pense nisso. Fica aí de tarefa para casa e até a próxima. Valeu!